Pessoal, logo no começo do vídeo já deixe seu like. 250 likes em menos de uma hora sempre é a nossa meta, porque isso faz com que a nossa comunidade de reflexão cresça aqui no YouTube. E esse vídeo é um vídeo muito sério. Nós ficamos um pouco anestesiados com a demora pelo resultado das eleições americanas, que notícias importantes acabaram vindo à tona nos últimos dias, mas nós não conseguimos cobrir. Eu falo nós, eu estou falando aqui o canal e outros canais também no YouTube. Mas na sexta-feira, o Jornal Nacional fez uma reportagem sobre Flávio Bolsonaro e a denúncia que foi feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro nos últimos dias tentou censurar a Rede Globo. Ele entrou de fato com uma ação contra o William Bonner e contra a Renata Vasconcelos por conta de detalhes que a Globo deu a respeito da denúncia que o Ministério Público fez contra o Flávio Bolsonaro. Mas, mesmo com a ação, na sexta-feira, William Bonner, Renata Vasconcelos e a equipe do Jornal Nacional deram uma notícia que é uma notícia gravíssima a respeito da denúncia e detalhes da denúncia do Ministério Público por conta do esquema das rachadinhas. O Ministério Público disse que Flávio Bolsonaro ele enriqueceu de modo bastante sorrateiro, fez muitas aplicações, muitas transferências, muitas operações, melhor dizendo, em dinheiro vivo. Algo que é muito suspeito, vocês sabem, e o dinheiro vivo é utilizado principalmente em operações de lavagem de dinheiro para evitar, de operações ilegais, para evitar que o dinheiro possa ser rastreado. Mas a pior parte da denúncia do Ministério Público é que Adriano da Nóbrega, o miliciano Adriano da Nóbrega, que foi morto no começo do ano, suspeito de chefiar o escritório do crime, a milícia suspeita de ter matado Marielle Franco, a vereadora do PSOL, Adriano da Nóbrega era quase um sócio, entre aspas, de Flávio Bolsonaro no esquema das rachadinhas, porque ele era um dos líderes da rachadinha que acontecia no gabinete do Flávio Bolsonaro. E isso é extremamente sério. Flávio e Adriano já tinham certas relações, nós sabemos disso. Quando Adriano estava preso por assassinato, o Flávio Bolsonaro condecorou com a medalha de honra mais alta, com a maior medalha de honra da Alerj. Nós sabemos disso, isso é notícia, isso é confirmado. E nós sabemos que havia uma relação do Flávio com o Adriano. Porque duas contas que eram abastecidas pelo Fabrício Queiroz eram de responsabilidade do Adriano da Nóbrega. E agora não tem mais como o Flávio Bolsonaro negar o envolvimento do Adriano da Nóbrega no esquema das rachadinhas, porque de acordo com o Ministério Público, o Adriano ele era um dos líderes do esquema de rachadinha dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro. A esposa e a mãe do Adriano trabalharam dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro. Mas o Flávio até esse momento poderia dizer que foi o Queiroz que levou elas para trabalharem lá. Era o Queiroz que contratava as pessoas, o Flávio nem sabia quem eram, mas agora não tem mais como, porque Adriano era um dos parceiros de Flávio Bolsonaro no esquema das rachadinhas. E aí que está a grande questão de todo esse caso, porque não é simplesmente um crime do colarinho branco. As rachadinhas, elas ligam a família Bolsonaro com o crime organizado do estado do Rio de Janeiro, com as milícias cariocas. E por que eu falo a família Bolsonaro? Porque o próprio presidente da República se envolveu nesse assunto das rachadinhas ao colocar o próprio nome dele nesse problema todo. Porque ele falou, as pessoas estão querendo usar o Flávio para me atingir. E quem era a primeira pessoa que conheceu Fabrício Queiroz? Bolsonaro. Bolsonaro que era amigo de Queiroz. E para piorar toda a situação, nós temos os depósitos na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Então Bolsonaro está envolvido no esquema das rachadinhas. Um esquema que, segundo o Ministério Público, tinha ligação com as milícias do Rio de Janeiro. Porque Adriano, ele era o elo, ele era a ponte. E o The Intercept Brasil mostrou em reportagem que dinheiro das rachadinhas era utilizado para comprar imóveis em redutos da milícia do Rio de Janeiro. É a ligação do presidente da República com o crime organizado do Rio de Janeiro. Isso não é mais um crime do colarinho branco. Não é simplesmente um desvio de verba de gabinete. É dinheiro público sendo utilizado para abastecer o crime organizado. É muito, mas muito sério. Muito sério, pessoal. Se a denúncia proceder, se Flávio Bolsonaro for condenado, nós temos na presidência da República um bandido. Nós temos na presidência da República um criminoso. Alguém que colabora com o crime comum. Quando eu falo crime comum, crime civil, não um crime do colarinho branco.
É imaginável que a gente esteja passando por uma situação dessa. Que nós tenhamos um criminoso, que nós podemos ter um criminoso sentado na cadeira de presidente da República, que tem envolvimento direto com as milícias do Rio de Janeiro. Direto mesmo, porque desviou-se dinheiro público do erário do Rio de Janeiro para abastecer o crime organizado do Rio de Janeiro. E dessas figuras centrais desse esquema agora é presidente da República. Imagine a repercussão internacional disso. Nós não podemos tolerar essa situação. Nós não podemos ter um criminoso sentado na cadeira de presidente da República. Eu espero que a oposição, seja de direita, seja de esquerda, averigue esse caso, cobre as autoridades competentes e não deixe barato caso Flávio Bolsonaro seja condenado. E se a alegação dele com o Adriano da Nóbrega for de fato comprovada, e Adriano da Nóbrega de fato tenha sido um sócio, entre aspas, um dos líderes da rachadinha do gabinete do Flávio Bolsonaro, Bolsonaro precisa sofrer um processo de impeachment. Precisa sofrer. Ah, mas não pode, porque esse é um crime anterior, não interessa, se arruma a prerrogativa e tirem o presidente. Ele não pode continuar. Nós não podemos manter um criminoso na cadeira de presidente da República. Se de fato for comprovada essa ligação intrínseca entre o Adriano e o Flávio Bolsonaro. A gente sempre brincou que a família de Bolsonaro era uma família de milicianos, né? A gente, o cidadão brasileiro. Mas agora não está mais na brincadeira. Não está mais. E isso é muito sério. Curta, se inscreva, compartilhe. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. Mais desdobramentos serão apontados aqui. Eu vou fazer os vídeos, trazendo as notícias, então ative as notificações. E me siga no Twitter, @profleoficial.